Olá, hoje temos pela primeira vez uma história do Cazaquistão. A Tânia decidiu ir dar uma volta de 3 meses pela Ásia Central a pedalar e deu por si em volta no maior imbróglio da sua vida. Fiquem por aí, vão curtir. Tânia, olá, um gosto de ter-te aqui. Olá, obrigada. Como é que nós nos conhecemos a primeira vez? Não conhecer fisicamente, mas internauticamente. Epá, não sei, sabes que eu sou um bocado tua fã e gosto sempre, Obrigado. gosto mesmo da maneira como tu escreves, tu metes tudo lá e mesmo a tua cena familiar e tudo, pá, acho mesmo piada como tu metes tudo nos teus livros, não só a história, a tua viagem, mas metes a família, os amigos, consegues meter tudo dentro de um livro e eu, pá, acho que isso é um equilíbrio altamente e gosto mesmo de ler os teus livros. E eu acho que te fui chatear uma vez, já não sei para quê, por causa de um livro, ou queria comprar, Ou da não África, sei. tu não pedalaste em África já? Pedalei também, mas já foi antes disso. Epá, e perguntei-te não sei o que, disse, vou mandar uma mensagem a este gajo que ele deve saber. E mandei-te, epá, e tu foste mesmo altamente, respondeste. Epá, eu acho que até foi por causa do cartão Revolut. E depois tu meteste-me lá outro rapaz que eu nem conhecia na altura e que é aquele gajo, o João Amorim. Ok. E tu, ajuda aqui a Tânia que ela está não sei o quê, pá, e vocês foram altamente, ajudaram-me, e eu, olha, altamente. Pá, depois comecei mais a ler as tuas cenas e a comprar os teus livros e depois conheci-te o ano passado no Festival de Cinema. Yeah. Mas parece que já te conhecia, estás a ver? Como curto mesmo as cenas que tu fazes, parece que já te conhecia, pá, e foi fixe, olha. Obrigado, estou-me a sentir um bocado envergonhado, isto não foi planeado, juro. Não Epá, foi uma é verdade, pois. Mas obrigado. Tu fazes viagens de estilos diferentes, não é? Tipo, às vezes pedalas. A Tânia acabou, isto é verdade, de vir. Ela não vai focar-se muito nisto nesta viagem, mas ela acabou de vir de uma viagem à volta da Islândia de trotinete. Yeah. Trotinete, mas com motorzinho, Não. sem motor. Trotinete, assim. Mas o que é que está na cabeça? Eu te pergunto isto da mesma forma como também a mim já muitas vezes me perguntaram. Pá, sei lá, como tu nunca tinhas andado de bicicleta e saíste de casa de bicicleta e foste até à África do Sul. Sabes que eu gosto muito. Eu comecei a viajar, eu no início quando viajava era para fazer bodyboard e pá, depois cedo percebi que eu gostava de ver outras coisas, mas eu nunca gostei muito daquela coisa do backpackers, porque tu tens de estar ali a apanhar autocarros e depois as pessoas tentam-te enganar e chateiam-te e não sei o quê. Pá, eu gostava mais de andar na minha e aqueles ambientes de festa nos hostels também não era uma coisa que eu gostasse muito. E foi assim que eu descobri, como eu gostava de andar de bicicleta, descobri, se calhar se for de bicicleta e acampar em vez de ir para os hotéis, se calhar chateiam-me menos e depois quando eu precisar estar com o pessoal vou aos hotéis e assim posso ser eu a escolher. A Islândia foi um bocado diferente porque eu queria ir de bicicleta, mas toda a gente me dizia que não dava porque havia Então ventanias e que não sei o quê e que com a bicicleta e com o vento e que as tempestades não ia dar. E eu disse, mas ir a pé se calhar vou demorar muito tempo, tenho que ter qualquer coisita que me faça andar mais depressa. E depois lembrei-me, se calhar com uma trotinete, quando não der para andar, dobro a trotinete e meto na mochila e continuo a pé. Depois encontrei outra trotinete que não dava para dobrar, mas que também era fixe e era pequenina e pronto, fui na trotinete e gostei. Aquilo é um bocado puxado, mais do que a bicicleta, fisicamente é bastante puxado, mas eu adorei. Mas levavas tipo um atreladozinho ou uma mochila? Não, levava uma mochila. E depois houve ali a tenda, o colchão e não sei o quê, amarrei com câmaras de ar no guiador e o resto levava na mochila. Deve ser super puxado mesmo, imagino, porque é só uma perna, ou ias trocando, não é? Não, ia trocando, sim. Senão... Tens que trocar, senão não consegues. Mas tu chegas a um ponto que às vezes eu ia naquele ritmo e acho que o meu inconsciente já ia assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estás a ver? Sim. As tuas pernas fazem isto e o resto está tudo focado em ver a paisagem, porque a Islândia é lindíssima e eu gosto deste ritmo de viajar devagarinho. Se calhar a trotinete é devagar demais, mas também ainda bem, porque de bicicleta tinha sido a alguns sítios impossível, porque havia mesmo camadas de gelo no chão. Nem sequer havia chão, o chão preto era porque tudo branco. Tu foste há pouco tempo, não é? Fui em novembro. Havia uma foto cheia de neve. Sim.
Mas eu não me arrependo de nada, mas eu acho que a próxima vez que fizer uma coisa assim vou tentar ir de bicicleta. Tipo, foi bonito, mas está feito. Sim, mas eu gostava de lá voltar a ir a sítios mais difíceis, que de trotinete era mesmo muito puxado, mas tenho que ir de bicicleta. Olha, mas tens o meu respeito e admiração eterno por uma empreitada dessas. Esta viagem do Cazaquistão foi a tua primeira viagem de bike ou já tinhas Não, eu já tinha viajado de bicicleta e esta viagem foi porque eu vinha a chegar, sabes que eu faço temporadas na Suíça. E eu vinha a chegar de um mês de trabalho na Suíça, que não estava a contar com esse mês de trabalho, e então tinha um bocado de dinheiro que tinha ganho, e que sabes que eu não gosto muito assim de juntar muito dinheiro, que depois só fazemos disparates, compramos carros e eu disse assim, que é que vou fazer uma viagem com este dinheiro. E então lembrei-me, tinha uns amigos que iam ali para o Quirguistão e eu comecei a ver o mapa, nem sabia onde é que era nada disso. Comecei a ver o mapa, eu, aqui coisas giras, e não sei porque decidi ir ao Cazaquistão. Começar no Cazaquistão e depois entrar no Quirguistão, ir até ao Uzbequistão e voltar para cima. Entretanto, chateei esses amigos e disse, nós podíamos pedalar ali juntos no Cazaquistão. Era uma francesa e um suíço, e eles concordaram e pronto, encontrámos-nos em Almaty e saímos em direção à China, e depois ali colado à China tens uma fronteirazinha que vai para o Quirguistão, que está quase sempre fechada. Quanto tempo é que demoraste a chegar de Almaty até... eu fui pela montanha, demorei para aí quase um mês a chegar lá, e o pior é que eu tinha... mês é bastante. Porque eu cheguei ali, aquilo tem uns lagos, e nessa parte dos lagos eu fui para dentro, para a montanha, que para mim foi uma das melhores viagens que eu já fiz, porque tu estás ali na montanha pura. Eu nunca fui à Mongólia, mas as coisas que eu vejo nas revistas da Mongólia, para mim foi aquilo que eu vi ali. Eu tenho muita curiosidade sobre a Mongólia, e o que eu vi ali era tudo genuíno. Estás a ver? Era o mundo há não sei quantos mil anos atrás. Tu vias de repente um gajo a passar com aqueles chapéus soviéticos e casacos com lã e a cavalo, com os rebanhos, uma iurte perdida no meio de uma montanha. E aquilo é mesmo brutal, é muito giro. E depois eu queria passar a sair dessa montanha, chegavas ali a uma cidade que era Kegan, e daí entrar no Quirguistão. Já me tinham avisado que a fronteira estava muitas vezes fechada, porque eles têm muitos problemas com os chineses, mas eu lá convenci os meus amigos, não, aquilo está aberto e não sei o quê, fomos todos para lá. Entretanto, eles quase que se chatearam comigo. Quando chegámos lá, fomos parados pela polícia e mandaram-nos voltar para trás. Então apanhámos uma boleia até Almaty, e de Almaty fomos para o Quirguistão, para Karakol. Ou seja, nós fomos até à fronteira. Karakol é a cidade fronteiriça desse lado onde eu queria passar. E eu disse, olha, vamos até ali, e depois ali continuamos, e faz de conta que nunca fizemos esta parte do autocarro, fizemos tudo de bicicleta. Porque no fundo o autocarro vai-nos deixar na fronteira do outro lado, onde a polícia nos barrou do lado cazaque. E assim fomos. Depois em Karakol acabámos por nos separar, e eu continuei tudo. E eu depois continuei. Eu queria ir a Osh e eles tinham outro programa. Entretanto, estive em Karakol, fui para as montanhas. Aquilo é uma zona brutal, mesmo brutal. Adorei essa parte. Entretanto, eu fui para Sul, para Osh, onde eu pensava que podia ir para o Uzbequistão, mas o visto não era assim tão fácil. Voltei para cima. Sempre para lá ou quando para ir para cima? Não, a minha volta era só para baixo. Depois para cima eu já estava apertada com o tempo e ia estar poucos dias no Cazaquistão outra vez para apanhar o voo para a Europa. Entretanto, aquilo é tudo longe, e passaram-se 2 meses e tal, 2 meses e pouco. Entretanto, eu tinha um visto, que tinha feito o visto na Suíça. O visto para o Cazaquistão, porque depois o Quirguistão é à entrada, e o Uzbequistão tens que pedir antes também. Antes tinhas que pedir, não sei como é que é agora. Isso foi quando, desculpa? 2013. E eu tinha um visto para o Cazaquistão de 2 meses, 2 vezes 30 dias.
Só que os gajos meteram-me 2 vezes 30 dias, eu podia entrar no país 2 vezes, cada vez 30 dias, mas limitaram-me o visto a 2 meses. O que quer dizer que tu tens que sair e entrar. Se depois o visto está limitado E eu pensei, estes gajos enganaram-se. Pá, como o gajo lá na embaixada falava alemão e eu não percebia muito bem, falava assim um bocado de alemão com ele, mas não percebia nada, eu disse, estes gajos enganaram-se, mas isto é Ásia, uma pessoa está sempre a abusar nos Claro, vistos, já foi. depois paga uma multazita, se for o caso disso, e já está, mas eles vão-se aperceber que se enganaram. Se tu tens 2 entradas no país, cada uma de 30 dias, eles não te podem encurtar o prazo total em 2 meses. Porque senão quer dizer que tu vais ali e voltas logo. São 2 meses, não é? Sim. E então eu meti a culpa toda para cima deles e lá fui eu. Entrei no Cazaquistão, ainda estava dentro do prazo e deixaram-me entrar. Pá, fiquei lá, acho que foi 1 semana ou 5 dias em Almaty a preparar tudo. E quando vou para sair do país, tu entregas sempre, fazes o check-in, depois vais e entregas o passaporte lá ao senhor. E o gajo desapareceu com o passaporte. E eu, passou para aí meia hora e eu, então este gajo nunca mais vem com o passaporte, o voo, Começaste e não sei o quê. Comecei a ficar, se calhar foi ver das datas. Eu sabia que não estava ali totalmente, mas eu não sabia o que é que podia acontecer. Entretanto comecei a ficar um bocado à rasca e disse, olha, vá ali chamar o seu colega que ele tem o meu passaporte e eu preciso do passaporte para me ir embora. E os gajos, sabes que no Cazaquistão os gajos não são muito... a cara deles não é muito amiga. E o gajo ficou assim a olhar para mim e não disse mais nada. E entretanto esperei mais 10 minutos, comecei a bater lá no vidrito, que aquilo era uma cena em vidro. E entretanto aparece o gajo da fronteira com o meu passaporte e com 2 polícias. E eu disse, então nunca mais vinhas com o passaporte, não tenho... Estavas tipo a mandar assim em inglês? Ou... Em inglês, só que os gajos também não falam muito bem inglês e depois eu acho que eles nem te ligam a nenhuma, não querem saber, estás ali a falar, e os gajos são muito calmos. E o gajo disse assim, espera aí, espera aí, então eu vou, não sei o quê. Eu ainda cheio de razão, e foi quando a polícia passou para este lado e disse-me, olha, tu não podes ir a lado nenhum. E eu, como é que não posso ir a lado nenhum? Então a minha bicicleta já está ali dentro do avião. Eu sempre cheio de razão, mas eu acho que aquilo também era um bocado de nervosismo e eu queria controlar. Sabes que às vezes, e tu sabes disso, principalmente em África, se tu mandas assim 2 ou 3 larachas, os gajos dizem, ou se passam de repente, é aquela ou te cena de deixam... não mostrar que estamos intimidados, não é? Exato. Mas também é e às vezes quando estás com medo, tu fazes isto, às vezes corre bem e ali não estava a correr nada bem porque os gajos não me ligavam para Tavina e eu não estava a controlar nada. E estava a ficar com um bocado de medo. Entretanto os gajos levaram-me para uma salita e começaram-me a perguntar o que é que eu estava ali a fazer, porque tinha deixado de passar o visto e isto e aquilo, não sei o quê. E eu estive lá, isto foi de manhã cedo e eu estive lá o dia todo nisto e os gajos nunca me deixaram ir. Entretanto o avião saiu, os gajos trouxeram-me a minha bicicleta, a caixa, eu não tinha onde meter a caixa, que aquilo era uma caixa gigante, tu nem sequer... Sim, porque tu metes a bicicleta dentro de uma caixa. Sim, pronto, eu não metia, mas sei foste a pedalar. Eu meti em cartão. Depois eu meti aquilo dentro de uma caixa, que eu tinha deixado a caixa em Almaty, e eu, o que é que eu faço aqui? O que é que eu faço com esta caixa? Os gajos deixaram-me ali o dia todo e ao final do dia disseram-me, olha, tu vais ficar aqui detida até nós resolvemos a tua situação. E eu assim, detida? Até nós resolvemos a tua situação, porque tu vais ter que explicar ao juiz. E eu, juiz? Detida? Juiz? Mas eu não fiz nada. Não, isso não é a nós que tens de dizer. Tu tens que falar com o juiz. E eu, então, mas onde é que está o juiz? E os gajos, então o juiz tens que esperar por um julgamento. E aquilo era tudo uma confusão e eu só, estás a ver aqueles momentos que tu não queres que aquilo te esteja a acontecer e é tudo incontrolável e eu só pensava nos meus pais que estavam a conduzir para Lisboa para me buscar ao aeroporto. Entretanto eu já lhes tinha ligado e isso, e os gajos disseram-me... O que é que fez aos seus pais? Telefonei-lhes e disse, olha, não consegui embarcar, tive aqui um problema... Mas julgamento? Ou... Não. Eu nem estava a perceber o que é que se estava a passar e eu nem sabia o que é que lhes havia de dizer. Eu disse, tive aqui um problema, vou só embarcar no próximo voo, mas não sei quando é que há voo. Não vão para Lisboa e eu já vos telefono outra vez.
Pá, e entretanto nem havia ainda na altura WhatsApp, era por Skype, a telefonar, uma confusão. Pá, e os gajos fazem uma cena que é, dão-me um papel, dão-me o passaporte e dizem, agora tens que ir para a polícia, que aquilo é numa zona militar, tens que ir para a polícia. E eu, então, mas se eu estou detida e tenho que ir para a polícia, ninguém me leva? E os gajos, não, tu é que vais, tens que ir para a polícia, está aqui tudo. Pá, deram-me um papel escrito em cazaque. Cazaque é tipo, pá, é russo. É cirílico, não é? Yeah. E eu estava cheia de medo, pedi a uma senhora para me guardar a bicicleta no aeroporto, numa das lojas, peguei num táxi e disse, olha, tenho aqui este papel, consegue-me levar aqui a este sítio? E o senhor ficou assim a olhar e levou-me. Pá, aquilo era uma zona militar e aquilo começou-me tudo a meter medo, porque era, sabes que os gajos, aquilo é tudo arquitetura soviética. Sim. Pá, e aquilo é tudo muito, parece que estás na Guerra Fria. Sombrio. Yeah, e aquilo era tipo uma zona militar e só portões assim, opá, e eu não estava a gostar nada daquilo. Entrei lá para dentro, posei os meus papéis, entretanto veio o polícia, não sei o quê, deixou o meu processo todo ali e foi lá para dentro. Pá, e os gajos tinham-me aberto assim um portão automático e eu estava mesmo ao lado daquele portão e a seguir era um pinhal. E eu pensei, pá, se calhar se eu pegar no passaporte e fugir tenho mais hipótese do que se continuar aqui. Então peguei no passaporte e comecei a correr, o portão estava aberto, comecei a correr. Mas pá, eu tinha tanto medo nesse dia que ao mesmo tempo que estava a correr eu só via aqueles filmes quando disparam e tu fazes e eu assim, epá, será que estou a fazer bem? Mas ao mesmo tempo ninguém me dizia nada e ninguém correu atrás de mim. E eu assim, pá, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Peguei no telefone, comecei a ligar a bué de gente, pá, liguei a uma ou duas pessoas conhecidas, liguei a esses dois amigos. Com quem viajaste anteriormente. Exato, que entretanto já estavam na Europa, ambos estavam na Suíça. E eu, pá, vocês têm que me ajudar. E os gajos, não, tens que ligar para a embaixada, mas nós não temos embaixada lá. E então eu liguei para a embaixada francesa. Que serve? Vais que seja o Tratado de Lisboa ou qualquer embaixada europeia? Pá, mas eles a mim descartaram logo, disseram-me assim, então, mas o que é que te aconteceu? E eu, pá, acho que eu já tenho um bocado essa mania, que é de atropelar frases, estás a ver, conta assim tudo, e ali devia estar tão nervosa que eu atropelava ainda mais. Pá, e os gajos disseram-me, olha, nós não podemos ajudar, mas há o não sei quê da União Europeia, peça-lhes ajuda que eles ajudam. Pá, e entretanto eu comecei a ligar, ninguém me atendia. Eu liguei outra vez aos meus amigos e disse, pá, por amor de Deus, vocês vão à embaixada lá em Bern, que era na Suíça, e digam aos gajos que eu estou aqui no meio do pinhal e entretanto vai ficar de noite e eu não sei o que é que hei de fazer. Pá, eu estava quase, eu só não chorava porque eu estava bué de nervosa e eu sabia que só podia contar comigo para me ajudar a mim mesma. E eu, vão lá e não sei o quê. Até que essa rapariga, aquilo era um casal, e a rapariga lembrou-se, no sítio onde eu trabalhava, na Suíça, o dono do bar, o único bar que havia lá nessa aldeia, a mulher dele tinha dupla nacionalidade, cazaque e suíça. E eles disseram, a Madina se calhar pode-te ajudar. E foi a maior sorte que eu tive na vida inteira. Essa senhora, que era a mulher do senhor do pub, que nós fazíamos-lhe a vida negra, como é óbvio, não é? É o único pub que há na aldeia. Portanto, a mulher do Fred telefonou uma amiga, ela já não ia ao Cazaquistão há muitos anos, mas tinha uma amiga que trabalhava na embaixada francesa. Telefonou à amiga, que entretanto já não trabalhava lá, trabalhava numa cimenteira francesa, e a amiga telefonou-me. E eu disse, tens que me ajudar, por amor de Deus, e não sei o quê. E ela, olha, apanha um autocarro e vai para esta morada, que é a morada do meu trabalho. E eu hoje estou aqui a fazer horas, vou estar aqui até às 10 da noite. E eu, está bem. Apanhei um autocarro, e depois é aquela cena que tu vais num sítio e parece que está toda a gente a olhar para ti, estás a ver? E eu via as caras dos polícias todos assim a olhar para mim, mas ninguém estava a olhar para mim, mas tu ficas... paranoico. E eu assim... se calhar aquele gajo está-me a perseguir. E eu achava tudo estranho, que ninguém tinha corrido atrás de mim e eu tinha-me ido embora com o passaporte e isso tudo. Fui ter com a senhora, começa a chorar, e eu, tenho que me ajudar, se calhar eles vão-me matar, sei lá, aquelas histórias estúpidas que uma pessoa ouve aqui daqueles países, não é? E que depois tu vês numa embrulhada e tu não sabes o que é que has de fazer à tua vida.
Nem que eu pague, sei lá, arranjo-me um avião, ele, sei lá, não sei. Eu estava mesmo desesperada. E entretanto eu também tive que telefonar aos meus pais a contar a história, o que é que se estava a passar de facto, e ao mesmo tempo a não contar tudo, até porque eu nem estava a perceber muito bem o que é que se estava a passar. E também não queria preocupar os meus pais, e toda a gente, nós conhecemos essa sensação, pelo menos para mim é um dos maiores medos que eu tenho, é ter que telefonar aos meus pais e dizer, olha, estou aqui cheio de problemas, e eles em Portugal um bocado claro, eu quando tive o meu impotentes, stress no Laos, quando fui preso, só disse aos meus pais quando cheguei a Portugal. Pois, apesar de até mesmo já estar tudo. Eu acho que toda a gente. Eu acho que, por exemplo, esta história completa eles estão a ouvir hoje pela primeira vez. Mas é que, a meu ver, neste momento não tem mal nenhum. Sim, já passou. E é assim, foi um erro que eu cometi e paguei por ele. Eu andei ali a brincar com as regras do país e depois paguei por isso. Foi só isso. E estava lá a chorar com a senhora. Entretanto a senhora disse-me, olha, eu vou-te ajudar, mas tu tens que vir comigo à polícia. Eu, nem pensar que aqueles gajos vão-me isto e aquilo e disseram que eu estava detida. E ela, não, isto tudo tem que começar por tu ires comigo à polícia. Então eu dormi em casa da senhora, ela pediu-me por amor de Deus para nunca dizer que eu tinha lá dormido porque ela podia ter problemas, então eu disse sempre à polícia que tinha dormido no hotel lá em Almaty, e que depois é que de manhã tinha ido à casa dela pedir-lhe ajuda. Ela foi comigo à polícia, entretanto ela falava só francês, portanto acabou por ser a responsável por mim, porque a polícia pediu-lhe a identificação, porque eu a partir daquele momento, para não ficar na polícia, os dias todos à espera de julgamento, eu ia para o hotel, mas eu tinha que ter um responsável por mim, que era essa senhora. E depois tinha um polícia, que era o Andy, que estava sempre lá no hotel, que nunca estava, mas que era pago para estar sempre. E que me dizia, não faça disparates, está bem, está bem. E depois ele ia-se embora e fazia a vida dele. Entretanto, ficava no hotel, eles de vez em quando mandavam-me ir à polícia, faziam-me perguntas, mas eu nunca tinha percebido, só sabia que tinha passado o prazo do visto, mas eles nunca contaram a esta senhora o que é que eu tinha feito. Nunca lhe explicaram de facto o que é que eles pensavam sobre mim. Até que houve um dia que eu tive que ir à polícia depor e tive que ir com ela. E eles começaram a dizer que eu estava a espiar o urânio. Porque tinham visto. E depois estes países é muito esquisito porque tu vais para sítios e não sei como é que eles sabem sempre onde é que tu estás. Não sei. Só sei que os gajos disseram, não, ela passou aqui e o Cazaquistão tem muita zona que é fechada. Ou seja, tu tens uma estrada e depois a estrada faz um cruzamento e para a direita, para a esquerda não podes ir, está vedado. Mas a estrada está lá. Nós estamos lá, nós somos pessoas, né? Somos curiosos. E começas assim a olhar e não sei o que, eles achavam aquilo tudo estranho. Então eles disseram à senhora, não, nós achamos que ela andou aqui de bicicleta para espiar urânio. E eu nem sabia se estava triste, se estava com medo, eu só me queria ir embora dali. E eu disse, não, diz-lhes que eu só ando de bicicleta, mostra-lhes a foto. Na altura eu não ligava muito ao Facebook, portanto eu não tinha muitas coisas, mas eu disse-lhes, eles que vão ao meu Facebook e que vejam que eu não faço mal a ninguém. Mas os gajos, pronto, sempre naquela, os gajos também não são um bocado ditadores e é assim. Entretanto eu ficava lá no hotel sempre a pesquisar tudo, a pesquisar o que é que me poderia acontecer. Um dos blogs que eu me lembro que fui ver montes de vezes e que li aquilo aí 100 vezes a mesma coisa foi no Alma do Viajante. Porque dizia, olha, este gajo já foi ao Cazaquistão, o que é que ele diz aqui? E eu acho que até lhe mandei uma mensagem a um mail e que ele me disse, não sei muito bem. Nunca me acusaram de ser espião. E aí eu estava ali, sei lá, eu estava mesmo eu nem sabia o que é que havia de fazer. E então estava sempre assim com o telefonezito à procura de soluções e que não havia. Até que havia um dia que era o meu julgamento. E eu, tudo me acontecia ali naquela viagem, tudo me estava a acontecer. No dia de julgamento eu saio, a senhora vem-me buscar, chegamos lá à cena do julgamento e ela ia sempre falar com toda a gente e traduzia-me. E ela veio e disse, olha, mas os gajos são tão calmos que para
para eles tudo é normal, que para mim não é nada normal. Eu ir para o julgamento, chegar lá e ser greve não sei do quê, e o julgamento ser adiado mais 5 dias. Ixi. 5 dias para mim era tipo uma eternidade, fechada ali naquele hotel, preocupada com o que é que me ia acontecer. E a senhora vem e diz: olha, tenho uma má notícia, o teu julgamento foi adiado 5 dias. E eu, não, vai lá pedir, diz que eu pago, diz que eu não sei o quê. Eu já estava naquela de subornar toda a gente para sair daquela cena. Cheguei ao hotel e toda a gente tinha pena de mim, né? Cheguei ao hotel e o senhor do hotel, eu acho que estava assim um bocado a chorar, sei lá, estava mesmo bué triste. E o senhor do hotel disse: olha, se tu quiseres, ele vinha do Quirguistão e ele tinha um hotel no Quirguistão e depois tinha aquele ali. Se tu quiseres, dás-me não sei quanto e eu tenho uns amigos que te passam numa fronteira para o lado de lá, e sabes que o Quirguistão, como os vistos são mais fáceis, depois tu já te podes ir, é tipo o resto da Ásia. Tu já te podes ir embora sem visto, que pagas uma multazita e já está. Eu queria tanto fazer isso, mas ao mesmo tempo tinha tanto medo. E aquela senhora tinha dado tudo por mim e eu assim, não sei. E depois estava ali naquela cena que queria tanto aquilo, mas não podia, estás a ver? Esperei mais 5 dias e depois foi o dia de julgamento. Então o julgamento, aquilo é surreal. Toda a gente fica detida na prisão. Só eu é que estava. Eu acho que fui beneficiada por ser europeia. Então chegou uma carrinha, depois aquilo é tudo à moda soviética, carrinhas do século passado, tudo. Chega uma carrinha e saem 9 pessoas. Cada julgamento eram sempre 10 pessoas. E estávamos assim todos em fila. E então eu era a única europeia lá. Tinha chineses e tinha, a maior parte era gajos do Quirguistão e do Uzbequistão. Todos lá assim, e eu também, né? E entretanto o juiz disse o nome de toda a gente e disse: vão-se sentar lá fora e eu vou chamando um por um. Chamou toda a gente e eu fui no fim. Eu tinha que levar a senhora para dentro porque ela era a minha intérprete. E foi aí que eu conheci o meu advogado que eles me tinham dado, que eu nunca tinha falado com ele, mas que ele também não falou muito comigo. Só fazia assim. Com aquela cara, eu acho que ele nem percebia nada. E depois o juiz começou a apertar comigo e foi aí que eu me apercebi que eles estavam mesmo vincados naquela cena do urânio. E o que eles queriam era que eu dissesse o nome de alguém. Mas aquilo para mim era tudo surreal, estás a ver? Eu não conseguia perceber. Eu era assim: de onde é que aqueles gajos foram tirar esta ideia e que nome é que eu hei de dar, o que é que eu hei de fazer? Até que o juiz perguntou aí 5 vezes seguidas: de onde é que tu vens e o que é que estás aqui a fazer? E eu dizia: venho de Portugal, andei a viajar de bicicleta e estou aqui para conhecer o país e a cultura, aquela conversa da tanga. E o gajo assim: não, de onde é que tu vens e o que é que tu estás aqui a fazer? E o gajo perguntou-me isto não sei quantas vezes seguidas, mas já com cara de poucos amigos. E eu cheguei a um ponto que eu já estava mesmo fartinha daquilo. E eu disse à senhora, eu falava-lhe em francês e depois ela traduzia, e eu disse-lhe: diz ao gajo que então se ele acha que eu sou espiã, olha, sou espiã, o que é que queres que eu te diga? Estou farta de lhe dizer que eu não sou espiã, o gajo está a dizer que eu sou, olha, sou espiã, pronto. E a senhora disse-me assim: tens de ter calma, e isto assim aqui neste país não vai lá. E eu já tinha percebido isso antes, porque os gajos tiraram mais uma vez o passaporte e eu não me chateei, mas disse-lhes: vocês também não podem estar a fazer de mim gato sapato, eu tenho direitos e vocês não me podem tirar o passaporte, é um dos direitos que eu tenho, é de ter o meu passaporte. E os gajos disseram logo: tu aqui não tens direitos nenhuns. Uma coisa ótima de saber. E eu, quando a senhora me disse isso, eu disse: pronto, é melhor não estar aqui armada em parva e fazer o que ela me diz. E entretanto eu disse já uma última vez, eu disse já em ato de desespero, eu disse: eu não tenho razão nenhuma de mentir, eu já tive o medo todo que tinha para ter, eu já estou num ponto que eu já não sei o que é que hei de fazer à minha vida. Diz-lhe por amor de Deus que eu não estou a mentir e que eu só estou aqui para andar de bicicleta. E entretanto o polícia que tomava conta de mim, que era o Andy, veio e foi falar com o juiz. E depois o juiz disse-me assim: só te vou perguntar isto mais uma vez, de onde é que tu vens e o que é que estás aqui a fazer?
E eu, diz-lhe por favor que eu estou aqui, que eu não quero fazer mal nenhum, que adorei todos os sítios, tenho fotos com as pessoas todas e pá, já estava mesmo tipo já a engraxá-lo para ver se ele me deixava ir embora. E o gajo disse, ok, vais lá para fora e não falas com os outros 9. E eu, ok, fui lá para fora, aquilo era uma salita. Pá, e depois eu tinha uma cena que é, eu curto dar a minha roupa antes de me vir embora de cada viagem. E era inverno, isto já era dezembro, e eu tinha dado o meu casaco à senhora da limpeza do hotel. Pá, e eu andava ali, nem tinha casaco, era inverno, estava a nevar, pá, e eu já estava mesmo farta de alitar. Eu lembro-me de estar nesse corredorzito do tribunal, cheio de frio, e de não falar com os outros, e os outros sempre a perguntarem-me, porque depois os gajos também se revoltam, porque eles veem que nós temos um tratamento diferente, que temos... e os gajos sempre a perguntarem-me, eu, não sei, tenho que falar com essa senhora, eu já a descartar para a outra senhora, tenho que falar com essa senhora, e depois no fim ele chamou-me e disse-me, olha, eu espero que tu tenhas aprendido a lição. Ou seja, parece que depois no fim o gajo mudou tudo e já não pensava nada que eu era espiã. Eu espero que tu tenhas aprendido a lição de não andares a passar os vistos nos países. E parece que os gajos estavam ali a gozar comigo e só que me queriam dar uma lição. Só que a lição durou 16 dias. Que na minha situação foi um tempo interminável. E agora tu vais pegar na tua bicicleta, vais-te embora e tu nunca mais voltas aqui. E eu, tá bem. Entretanto, eu basei do julgamento e a senhora foi lá tratar da papelada e então os gajos deram-me um exit visa, que é os gajos dão-te um visto de saída e depois tens um castigo. Eu acho que eu não podia entrar lá durante 7 ou 8 anos, uma coisa assim. E depois levei uma multa, $850. E depois o pior é que aquilo nunca acabava, aquela história. Eu fui para o hotel e o meu visto ia estar pronto daí a um dia e eu tinha 48 horas para sair do país. Eu fui à cena da imigração no dia em que eles me mandaram, 24 horas depois, e disse, olha, vinha aqui buscar o meu passaporte, tenho visto, não sei o quê, e os gajos, que eles nem te falam, só te acenam assim com a cabeça. Estive lá aí 2 ou 3 horas, ninguém me respondia, ninguém me dizia nada, até que veio uma senhora, mas isto boeda, 1 hora ou 2 ou 3, é como se estivesses ali 15 dias. Veio uma senhora e disse-me, olha, tenho aqui o teu passaporte. E nisto, entretanto, o Andy andava-me sempre a pedir dinheiro e eu dava-lhe para o gajo não mandar a meter em problemas. E a senhora disse, mas eu preciso de dinheiro. E eu assim, dinheiro, mas ainda agora paguei uma multa e ele não me disse que era preciso dinheiro. Sim, mas é dinheiro, não sei o quê. Estás a ver? Yeah. Eu disse-lhe, olha, só tenho isto. E eu tinha $20, dei-lhe o dinheiro e basei. Eu tinha comprado, eu tinha pedido a uma senhora de uma agência para me reservar os voos, que ela já me tinha reservado 2 vezes, e depois cancelasse. Eles podem ter o voo, acho que é nas agências guardado ou reservado 24 horas, qualquer coisa assim, e depois cancelam se tu realmente não fores. Eu tinha o meu voo para aquele dia, mas tinha que avisar se ou não. Entretanto eu telefonei-lhe e disse, olha, já tenho o passaporte, vou neste voo. E quando vou a bazar da polícia, quem é que estava à porta da polícia? O Andy. E eu, não, foda-se, que é isto, meu? Parecia tipo um filme, aqueles sonhos. Sim. Que tu adormeces e depois quando acordas estás bué de feliz que não aconteceu e quando adormeces acontece outra vez o sonho. Sim. E eu, não, o que é que este gajo está aqui a fazer? E o gajo chamou-me, então deram-te o passaporte. E eu, agora vou para o aeroporto e fico lá à espera, tipo, o voo só era daqui a 10 horas, mas eu ia para lá. Então, mas anda que eu levo-te. Eu, não, eu vou de autocarro. E o gajo, não, anda lá, então agora somos amigos. Somos amigos, mas o gajo estava-me sempre a pedir dinheiro. Yeah. E eu, Andy, não te preocupes, vai lá a tua vida, que eu não te preocupes que eu vou de autocarro. E o gajo, tanto insistiu que isto era tudo atos de medo, estás a ver? Eu tinha sempre medo. E eu entrei no carro e eu, pronto, leva-me lá ao aeroporto. Mas deixa-me mesmo no aeroporto. Eu já tipo naquela do não me façam mais nada, por amor de Deus. Já chega. E o gajo começa-me a contar, sabes que a minha mulher agora vai ter um bebê e nós não temos muito dinheiro, os salários são muito baixos.
E eu assim, Andy, meu, eu já te dei tanto dinheiro, eu já não tenho mais dinheiro, meu, tu deixa mesmo, disseste que nós éramos amigos e agora estás-me a pedir dinheiro. Eu já tipo a apelar-lhe ao coração a ver se o gajo me deixava em paz. Pá, eu só estava com medo que o gajo, sei lá, me deixasse aí no meio do nada. Pá, sei lá, tudo me passava pela cabeça. Tu ali já não dava para eu ser otimista. Eu tinha sempre que pensar numa coisa para arranjar a solução antes daquilo me acontecer, porque senão eu andava desesperada. Entretanto o gajo deixou-me no aeroporto e disse-me assim, então mas não me dás nada? E eu disse, olha, isto é o último dinheiro que eu tenho. Pá, e eu tinha 50 euros. E o gajo disse, pode ser. E eu, pronto, dei-lhe os 50. Pá, eu só queria era mesmo sair dali. Eu percebo, eu geralmente eu tento nunca fazer isto. Mas por exemplo, eu ali naquela aquilo correu-me tudo tão mal que eu já estava mesmo desesperada com tudo, pá, mesmo em montes de sítios pedem-me dinheiro e eu nunca dou, pá, porque sou contra. Quem quiser dinheiro, olha, dá-me aí dinheiro para me ajudares, ok, eu posso ajudar. Agora dá-me dinheiro, senão isso não se faz. Pá, mas eu ali já dava porque eu só queria vazar. E quando eu fiz o check-in, eu fui sempre para tremer e eu ainda agora estou aqui a contar isto. Pós-traumático. Não é isso, mas eu nunca tinha contado a história assim toda com os pormenores. E eu cheguei ao voo, estás a ver quando tu dás o passaporte e já estás a entrar para a cenazita do avião. Pá, eu olhava para aquelas pessoas e elas não podiam imaginar a minha alegria, só me apetecia dar beijos e abraços a toda a gente. E mandei logo uma mensagem à minha mãe, já estou no avião para a Europa. Estava mesmo bem feliz, mas eu acho que ninguém consegue perceber a felicidade que eu tive naquele momento de embarcar, porque eu até ao momento de entrar para o avião, eu estava à espera que eles viessem sempre a armar mais alguma, porque os gajos estavam sempre a armar coisas. Foi um filme, um grande filme. Foi uma viagem para mim também agora ouvir-te, estava bastante ansioso. E depois, curiosamente, 2 dias antes do julgamento verdadeiro, eu encontrei um senhor, que foi altamente, que era um diplomata que estava no Cazaquistão. Agora a capital do Cazaquistão foi Almaty durante muitos anos e agora é Astana. E o gajo trabalhava em Astana e estava na embaixada da Letónia e trabalhava lá. Não sei se realizou ou não, mas a Expo, que houve aqui a Expo 98, havia uma Expo qualquer, do qual Portugal também fazia parte, e ia ser no Cazaquistão. E os gajos estavam a negociar que houvesse uma embaixada lá. Não sei se neste momento há ou não, depois nunca mais me interessei por isso, mas eu sei que esse senhor, que era o... creio que Sérgio, já não me lembro, depois fica o meu amigo, eu consegui, telefonei para a embaixada da Letónia e disse, olha, não trabalha aí um português, um diplomata? E os gajos trabalham, mas o gajo agora não está cá. E depois quando eu consegui contactar, ele foi altamente, e ele disse-me, não te preocupes que eu já... Ou seja, diplomaticamente tu podes ter a ajuda da embaixada francesa, mas tem que ser um diplomata a pedir, não podes ser tu. Foi isso que eu percebi. E o gajo na altura pediu e disse, não te preocupes, diz-me só o que é que está a acontecer todos os dias, que eu ajude. E eu disse, neste momento tenho tudo mais ou menos controlado, mas tudo depende do juiz. Ele foi também incansável, teve sempre a responder-me aos e-mails, ao telefone, sempre. Inclusivamente a mulher dele vinha-se embora no mesmo dia que eu. E ele até me disse, olha, a minha mulher vai neste voo, se a conseguires conhecer. Ele foi mesmo altamente e tentou-me ajudar também, mas quando eu encontrei já foi demasiado tarde. Se calhar se eu tivesse encontrado logo no dia em que me aconteceu isto tudo, tudo tinha sido mais fácil. Mas o que eu aprendi é que, não sei se aprendi, não é? Mas ver, quando deixamos passar os vistos, que eu antes estava sempre a fazer isto, porque tu pagas tipo, na Indonésia acho que é 10 euros por dia, e tu ficas lá mais 15 dias se te apetecer e não tem mal nenhum. É que isto pode mudar em qualquer momento. Nós aqui há umas semanas tivemos também um convidado, o Tiago, que ele achava que era tipo super tranquilo e tinha sido. Só que depois as cenas mudam, e tu baseias-te em leis que podem estar obsoletas e pode ser muito mais complicado, é verdade. Eu agora sempre que me acontece assim qualquer coisa que tenha a ver com passaportes ou algo, penso logo 2 vezes, porque aconteceu-me uma cena no Irão,
quando eu cheguei a Tiarão, andava lá a passear a pé, e apareceu um gajo ao pé de mim e disse-me assim: tens o teu passaporte? E eu: tenho. Porquê? E o gajo: então dá aí. E eu: não dou nada. E comecei a andar. E o gajo começou a falar com um walkie-talkie, com um gajo qualquer. E eu atravessei a rua e fui-me embora. Eu não tinha passaporte nenhum, porque eu nunca tenho passaporte nem nada, deixo tudo no hotel, nunca tenho nada comigo. E o gajo disse assim, começou-me a seguir de moto e a dizer: dá cá o teu passaporte, eu sou a polícia e não sei o quê. E eu depois fui a correr para o hotel e corri não sei quanto tempo, e o gajo ainda veio ali um bocado atrás de mim a dizer-me: dá-me o teu passaporte, e com pessoas a olharem. Eu nunca cheguei a perceber o que é que esse gajo queria, mas cheguei ao hotel e eu estava tipo a tremer e fui dizer à rapariga assim: o que é que se passa? E ela depois explicou-me que há um pessoal tipo da velha guarda. Eu sei que são os vacis, acho eu. Eu nunca percebi o que era, nem queria muito ouvir a história, e disse: pronto, olha, já não sai daqui. E ela disse: mas eles só andam aqui em Tiarão, depois nos outros sítios não tens problemas. Isso meteu-me montes de medo, porque o gajo queria o meu passaporte e depois falava ao walkie-talkie e a minha cabeça já estava assim a ver altos filmes, gajos a virem por todos os cantos e cruzamentos, e eu estava mesmo cheia de medo. Nessa vez no Irão aquilo fez-me um... outra vez não. É a mensagem que fica aí para o pessoal. Yeah. Realmente é preciso ter cenas assim oficiais, para não facilitem muito. Tânia, diz aí onde é que o pessoal pode encontrar online. Eu não sou muito... Vou começar se calhar a ser mais, mas sabes que eu não tenho muito jeito para tecnologias, e então isso tudo atrasa-me sempre o... eu tenho o Instagram e tenho o Facebook. Não é? O teu Instagram é aberto? É aberto, é. É Tânia Mushima. Com um X. Exato. E podem acompanhar as restantes aventuras desta miúda. Trabalha um bocado na Suíça e depois vai fazer umas viagens. Planeias agora ir para lá, para a África, não é? Sim, saio para a semana. Ótimo. Portanto, quanto a nós, se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road, Instagram e essas cenas todas. Podem ler os meus livros comprando-os em daquiali.com. Há de Portugal a Singapura por terra, de Portugal a África Sul bicicleta, de Panamá ao México. E para já é só isso. E podem apoiar a Metamorfose Ambulante em patreon.com/Metamorfose Ambulante. Tânia, muito obrigado. Obrigada, foi uma grande viagem estar-te aqui a ouvir. Obrigada. E até para a semana.